Josiane, vou te chamar de Josi, porque Josiane é muito grande, né? Tá ótimo. Eu queria sempre te agradecer muito essa oportunidade de estar conversando com você. E quando a gente fala muito de saúde mental, as pessoas estão com crise, estão enfrentando dificuldades, quais são os problemas de saúde mental que as pessoas, no geral, estão enfrentando, em particular os jovens hoje no nosso mundo? Eu que agradeço também, muito bom dia, a oportunidade de falar de um assunto que me é tão caro. A saúde mental é hoje muito discutida, né? Ela tem que nos remeter a uma condição de bem-estar, ou seja, uma condição de lidar de maneira adequada com os nossos afetos, e isso tem que estar em harmonia com o nosso físico, ou seja, nós temos que saber manejar adequadamente o estresse, que pode ser decorrente de diversas fontes, né? Nós temos que saber lidar com algumas situações que são próprias da vida, como luto, como outro, de tal forma que a gente não fique monopolizado e não deixe de viver outras coisas e que isso não gere para nós um sofrimento a mais do que aquilo que vamos dizer, que a situação requer, né? O que nós temos que me causa sempre preocupação e um das lutas que eu tenho tido, e especificamente com estudantes universitários, é como eles têm piorado na saúde mental. E é claro que isso é uma coisa que vinha já acontecendo no mundo antes da nossa famosa epidemia da Covid-19, que foi um grande marco aí para todos nós numa série de aspectos, e principalmente na saúde mental. Em que nós vimos, essa piora já vinha acontecendo, então alguns estudos brasileiros, do próprio IBGE e outras associações, né, de saúde, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, vinham percebendo que havia uma piora nos últimos 10 anos. Então, entre os anos de 2010 até 2020, havia uma piora em processo mais rápida do que acontecia anteriormente. Bom, aí vivemos a questão da Covid, naturalmente, por todos os impactos que tivemos. Isto piorou muito e piorou na população como um todo. Só que, passada a pandemia, o que surpreende aos estudiosos, e eu tenho um interesse muito por isso, é que os mais velhos, onde mais esperado episódios de ansiedade e depressão, por lidar com as condições do envelhecimento, eles melhoraram, e os mais jovens não melhoraram. Engraçado isso, né? Então, o adulto jovem continua enfrentando crises, principalmente de ansiedade e depressão, na mesma medida em que eles apresentavam no período um pouquinho anterior à pandemia e durante a pandemia, né? Então, é como se você tem um episódio mundial que afeta, claro que nos ameaça, que nos tira desse lugar comum, você gasta uma energia para lidar com isso e depois você retorna, porque Sim. o organismo sempre, tanto no aspecto físico como mental, quando a gente fala em bem-estar, ele sempre busca o equilíbrio, sempre ele busca. Então, se você tem uma situação que te tira o chão, se você está muito tenso por alguma coisa, seu organismo sempre vai te puxar para uma situação de estabilidade, que é onde você consegue manter a sua saúde física e a sua saúde mental.